Olá galera, tudo bem com vocês? Aqui é o João Fonte Mil e vamos para mais um vídeo. Agora vamos falar de Copa do Brasil. Estamos agora na Copa do Brasil de 1999 e agora temos, né, a segunda zebra que aconteceu, né, na Copa, né? E foi o Juventude, né, que foi o vencedor de 99, né? Eu digo a segunda zebra porque a primeira foi o Criciúma lá em 91, né? E o Juventude foi a segunda zebra, né, em 8 anos, né? O campeonato de 99 tinha 65 times, né? Cada ano que passava, a CBF inchava um pouco mais a Copa do Brasil, enfim. E o campeão foi o Juventude, né? E o Juventude surpreendeu, né, a todos, né, ao eliminar times grandes no caminho, né, como o Fluminense, Corinthians, né, o Internacional, o Botafogo, né? E o Juventude era um time forte, né? Tinha um time competitivo ali. Era o atual campeão gaúcho de 98, né? Tinha quase o mesmo time de 98. E a caminhada do Juventude começou contra o Guará do Distrito Federal e já eliminou o jogo de volta, goleando o time candango por 5-1. Na segunda fase, o Juventude encara o Fluminense, né? Que na época vivia momentos muito difíceis da sua história, né? Pois o Fluminense na época estava jogando a terceira divisão, né? Do Brasileirão, sim. Embora a Série C só começaria no segundo semestre, né? Mas o Fluminense estava, né, na época como um time de Série C, né? Então era o pior momento da história do Fluminense na época. Só que o Fluminense mostrou força, né? Venceu no Maracanã, né, por 3-1, né? E parecia que não ia dar pro Juventude, né? Mas em Caxias o Juventude não deu chances, estraçalhou o time do Flu e goleou por 6-0, né? Quer dizer, mostrando que o Juventude estava muito melhor do que o Fluminense, né? Nas oitavas o Juventude encarou o Corinthians, né? O Corinthians que tinha um time forte na época, um dos melhores times do Brasil na época, né? Só que o Corinthians estava jogando a Libertadores e o Paulista ao mesmo tempo, né? E talvez por isso o Corinthians não tenha dado tanta importância para esse confronto, né? Talvez achou que ia ser fácil, né, o confronto. Convenhamos, né? E isso foi bom, que o Juventude ignorou o favoritismo dos caras, né, e conseguiu eliminar o Corinthians, né? Vencendo em Caxias, né, por 2-1 e empatando fora, né, 1-1 e avançando. Nas quartas o Juventude encarou o Bahia, né, que estava na Série B na época, mas só que o Bahia era um time forte, né, tinha um time interessante até. E ele foi sofrido, viu? Primeiro jogo em Caxias 2-2, né? Um resultado péssimo pro Juventude, né? Onde o Bahia podia empatar em 0-0 e 1-1 que se classificava, né? Na Fonte Nova. Só que aí na Fonte Nova, né? O Juventude mostrou vontade, mostrou força, né? Mostrou que não era um time qualquer. Conseguiu empatar de novo em 2-2, só que aí houve disputa de pênaltis e o Juventude calou, né? A torcida tricolor, né? Da Boa Terra, eliminando o Bahia nos pênaltis. Na semifinal, a Juventude encarou o Inter, né? O Internacional. E nessa época aí, né? Pelo menos ali de 95 até 99, 2000 mais ou menos, né? Juventude, quando encarava o Inter, sempre se dava bem contra o Inter naquela época. E na Copa do Brasil não foi diferente. No primeiro jogo, empate sem gols, né? No Jacone, né? Em Caxias. Mas só que aí todos achavam que o Inter passaria fácil no Beira-Rio, né? O Inter até que tinha um time interessante e tal, né? Mas a gente já vai falar do Inter. Só que esqueceram de combinar com o Juventude, né? E mesmo jogando no Beira-Rio, né? Juventude humilhou o Inter, né? Goleou os colorados, né? Vencendo por 4-0 e assim o Juventude era finalista, né? Da Copa do Brasil. E a decisão foi com o Botafogo, né? Botafogo do Rio, né? Onde se destacava ali o tetracampeão mundial Bebeto, né? O Bebeto que fez a famosa dupla com o Romário na Copa de 94, enfim. E apesar de o Botafogo ter um time apenas razoável, né, onde o craque do time era o Bebeto, né, o Botafogo até que levava um certo favoritismo, né, por ter mais tradição, por ser um time grande e tal, né. Mas o Juventude novamente um pouco se importou com isso, né. A Juventude já estava acostumado já a jogar com os grandes, né. No jogo de ida em Caxias, né, o Juventude venceu por 2-1, né. Ainda mais depois desse gol de Fernando. O Juventude é melhor e pressiona. Aos 21 minutos, Márcio faz o segundo do time gaúcho. Um gol que Beto não desperdiça a chance e dá esperança ao Botafogo. O Botafogo chega a marcar o segundo com Rodrigo, mas o árbitro Márcio Rezende de Freitas dá falta. Em seguida, mais um gol anulado. Márcio Rezende dá impedimento de Rodrigo. O Juventude vence por 2-1.
Foi um jogo meio polêmico ali, né? Onde o juiz anulou um gol ali meio que legítimo do Botafogo, enfim, né? E os botafoguenses até reclamaram de um pênalti ali pro Juventude, que não teria sido pênalti e tal, né? Enfim, foi um jogo meio polêmico, mas o Juventude não tem nada a ver com isso e fez a sua parte, né? Venceu o jogo. E na volta, no Maracanã entupido de botafoguenses, né? Com cerca de 100 mil pessoas. A torcida de Juventude acho que só tinha menos de 1.000 pessoas, ou menos que isso, sei lá. E o resto era tudo botafoguense, né? O Juventude suportou a pressão do Botafogo, né? Mostrou raça, mostrou vontade, né? Segurou um heróico 0-0 ali e aí conseguiu fazer a história, né? Aparece Flávio, apita o jogo, Juventude é campeão da Copa do Brasil. A pequena torcida gaúcha presente ao Maracanã faz uma bela festa no maior estádio do mundo. O Juventude é campeão da Copa do Brasil 99. Aí o momento em que o árbitro Antônio Pereira apitava o fim da partida, 0-0. Alô, Maracanã. E o Juventude era campeão da Copa do Brasil, né? Em pleno Maracanã ali, né? E os gaúchos fizeram muita festa e tal, né? Foi uma zebra e tanto, né? Uma conquista muito saborosa, né? E o Juventude, sempre que pode, relembra essa conquista com muito orgulho, né? Até porque é um título, né? Que talvez nunca mais possa se repetir, óbvio, né? Agora vamos falar do time base do campeão, né? O time base era Emerson no gol, né? A defesa tinha Marcos Teixeira, Índio, às vezes o Capone jogava, né? Piccoli e Denis. No meio campo tinha Roberto, Flávio, Lauro, às vezes jogava o Wallace e Mabilha. O ataque era Fernando, né? Às vezes jogava Maurílio e o Márcio, que era o Márcio Mexerica, ele mesmo. Anos depois jogaria no Atlético Mineiro, enfim. Às vezes, no lugar do Márcio, né, jogava o veterano Mário Tilico, né? Aquele mesmo que jogou no Vasco, no São Paulo, no Cruzeiro, enfim. E o técnico daquele Juventude era o Valmir Louruz, né? Que já faleceu há uns anos atrás. Já. E tem história, né? No Juventude, né? Muitos anos atrás ele tinha feito história no Brasil de Pelotas, enfim. Enfim, falamos do campeão, vamos falar da surpresa, né? Bom, eu vou colocar uma surpresa que teve uma passagem rápida nessa Copa do Brasil, mas fez um estrago ali, né? Quase que fez. Nessa edição de 99 a gente coloca o Camaçari da Bahia como uma surpresa, né? Porque assim, o Camaçari, né, é um time pequeno do interior da Bahia, né? E na primeira fase o Camaçari eliminou o Paraná Clube, sim, o Paraná Clube. Não podemos esquecer que o Paraná Clube naquela época era forte, né? Era sempre um time, né, já muito conhecido no Brasil, lá no Paraná, né? Sempre brigava pelos títulos estadual, enfim, né? E para muitos foi uma surpresa mesmo ter eliminado o Paraná, né? Que na época jogava a Série A do Brasileirão, né? E em seguida o Camaçari enfrentou o Inter de Porto Alegre e quase que apronta, viu? No jogo de ida lá na Bahia, lá em Camaçari, né? Empatou em 0-0, né? E na volta, né? Perdeu só por 1-0, né? Dando adeus ao torneio, né? Mas só que assim, se o Camaçari tivesse feito um gol, né? Empatado em 1-1, por exemplo, era o Camaçari que avançava, né? Por muito pouco o Camaçari não elimina o Inter, né? 1-0 ficou barato, né? E o Camaçari deu adeus, mas só que por muito pouco não consegue ir um pouco mais longe, né? Mas só que tinha deixado sua marca, né? Como mais uma surpresa dessa Copa, né? Em apenas 3 jogos o Camaçari fez um pouco de estrago ali, né? Agora vamos falar da decepção, né? Que foi o Inter, né? O Internacional novamente sonhou alto, né, nessa Copa do Brasil, né? O time trouxe nomes ali como Gonçalves, né? Zagueiro Gonçalves, né? Tinha o centroavante Christian, né? O Jesus Christian, né? E o técnico do Inter era o Paulo Tuori, né? Que já estava com uma boa bagagem, né? Já, né? Nos últimos 4 anos, né? Desde 95. Na primeira fase o Inter eliminou o Vila Nova de Nova Lima, né? O Vila Nova Mineiro. O time passa no sufoco pelo Camaçari, né, na fase seguinte, né? A gente acabou de contar aqui a história. Nas oitavas, o Inter passa tranquilo do Guarani de Campinas, né, com 4-1 no agregado, né? 1-1 e 3-0. Nas quartas, novo sufoco do Inter, né? Contra o Goiás, né? O Goiás que estava na Série B na época. O Inter vence em casa 1-0, perde em Goiânia por 2-1, mas avança por causa do gol fora. Na semi, o Inter era favorito, né? Contra o Juventude, apesar do retrospecto na época, como eu já falei, né?
Juventude sempre costumava aprontar contra o Inter. E depois do Inter empatar em Caxias, né, todos achavam que o Inter ia dessa vez despachar o Juventude, né? Só que aí deu tudo errado no Beira-Rio, né? O Inter passou por um dos seus maiores vexames jogando no seu estádio, né? E levou de 4 do Juventude e acabou eliminado, né? E o que se viu depois do jogo foi a revolta do torcedor colorado, né? Querendo quebrar tudo. Teve até um vídeo que tem aí, numa reportagem que tem da época, mostra um torcedor do Inter queimando a camisa, assim, de revolta, enfim. Os anos 90 do Inter foram complicados, viu, galera? Teve um ou outro momento ali, né, de pouca alegria, né, de algumas poucas alegrias pro torcedor do Inter, mas de resto, só decepção mesmo. E é isso, galera. Bom, falamos a história da Copa do Brasil de 99, né? Espero que vocês tenham gostado. Deem um like, compartilhem, comentem. Eu vou ficando por aqui. Falou!